Olá, meus amores, vocês estão bem? Eu espero que sim. Se você não me conhece ainda, muito bem-vindo. Meu nome é Bruna, esse é o Taropia. Vamos lá para uma leitura de Escorpião. É para Escorpião de Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter ou qualquer outro aspecto que você considere importante lá no seu mapa astral. Se o que for dito aqui não fizer sentido com você, com o seu momento, você solta para o universo, dá uma olhada nos outros posicionamentos. Pode ser que tenha algum recado importante para você lá também, tá bom? Começando com o oráculo cósmico, para o momento atual de Escorpião. Opa, voou. Portão do provedor. Fala sobre o ego, a motivação. Você consegue se desapegar da necessidade de estar no controle? Contribua por meio da sua capacidade de gestão de recursos, como tempo, dinheiro, energia e pessoas, com integridade e equilíbrio, de forma mais sustentável, gerando prosperidade para todos. Lado luz. É a capacidade administrativa, a generosidade e a sustentabilidade, e o lado sombra é o consumismo, a impulsividade e o controle excessivo. A sua frase é: eu coloco minha habilidade de gestão a serviço do bem comum. Se você printar, não esquece de me marcar, @taropia11, lá na rede vizinha. E no fundo, portão da espera. Centro energético é o chakra sacral. Você está sempre na correria ou se permite desacelerar e descansar. Busque entrar em sintonia com os ritmos da natureza para se manter saudável. A diferença entre rotina e ritual está na intenção. Ritualize sua rotina e retome seu estado de fluxo natural, fazendo mais harmonia para o seu dia a dia. Lado luz é a consciência, a persistência, a harmonia, e o lado sombra é o caos, a desorganização e a inflexibilidade. A sua frase: eu me conecto com o ritmo, eu me reconecto com o ritmo da natureza e retorno ao fluxo. Aqui a gente está vendo. Não está focando, mas tudo bem. Aqui a gente está vendo uma pessoa viciada em trabalho. Eles pedem para que você desacelere um pouco, né? Se permita desacelerar um pouco de vez em quando. Você vai ser, sim, o provedor, você tem a capacidade de gerenciar tudo muito bem, tá? Ou a provedora, né? Mas o foco, ele não deve ser trabalhar para viver. Perdão. Viver para trabalhar. Não deve ser viver para trabalhar, e sim trabalhar para viver. Tem gente que tá tão focada no trabalho, tão focada é aquela pessoa, não tá vindo a palavra, mas é aquela pessoa que faz tudo para todo mundo, sabe? É aquela pessoa que tá em constante movimento, ela não se permite parar, não se permite desacelerar. Toma cuidado, tá? Se tá vindo essa mensagem aqui, e por experiência própria eu já passei por isso, às vezes você precisa desacelerar um pouco, senão a vida desacelera você. E aí é um momento em que você precisa ficar acamado. Deus me livre que aconteça, né? Mas já aconteceu comigo. Eu recebi diversas mensagens da espiritualidade pedindo para que eu parasse um pouco e cuidasse um pouco de mim. Eu não ouvi, né? E aí o que aconteceu? Peguei dengue. E mesmo com a dengue eu não parei. E aí quase virou uma dengue hemorrágica. Então, vocês entenderam, né? Se permita, tá? Qual vai ser a mensagem para Escorpião nesse momento? Qual é o momento atual deles? As de Copas. A Imperatriz. 10 de Paus.
A justiça. A gente acabou de falar sobre isso, né? A imperatriz, ela gerencia muito bem o, o reino, o castelo, ela gerencia muito bem a casa dela, né? Tanto a casa, o corpo, quanto a casa, né, seu espaço físico. Só que aqui tá falando assim, olha, toma cuidado, tá? Por quê? Se você pegar a imperatriz pro lado sombra e o as de copas pro lado sombra, há um padrão de estagnação aqui, certo? É como se você tivesse que se abrir para novas oportunidades, se abrir para se conectar com o seu senso de, não tá vindo a palavra, gente. Tá quase aqui. Seu senso de conforto, tá? 10 de paus fala sobre esgotamento, fala sobre você precisando delegar, e aqui eu tenho a justiça no fundo do deck. Então é como se eles falassem assim: olha, você precisa delegar para poder se equilibrar. Você não pode abraçar tudo a todo momento, fazer tudo para todo mundo. E somente isso, sabe? É como se eles falassem assim: você precisa. Eu tô falando aqui com uma pessoa que é uma pessoa assim, extremamente. Tem sim uma carência, né? As de copas com a imperatriz tem sim uma carência, mas não é só por isso que ela faz tudo para todo mundo. É como se precisasse de uma necessidade de aceitação. Exatamente. Sete de copas, ou sete de espadas. Quatro de copas. É como se você tivesse que provar para ser aceito. Faz sentido para você? Deixa aqui nos comentários, por favor. Relacionamento. Rei de ouros. 8 de ouros. Cavaleiro de ouros. Muitos ouros. Tá, vamos lá. Na área de relacionamentos e o 6 de paus no fundo do deck. Eu vejo duas pessoas aqui extremamente compatíveis, tá? Pode ser que você tenha touro, virgem ou capricórnio fortíssimo no seu mapa. E aqui eu tô vendo que há um reconhecimento da outra parte, sabe? Por todo o esforço, tanto seu para outra pessoa, quanto da outra pessoa para você. Se for relacionamento amoroso, tá? Se for familiar, o que a gente tá falando aqui, eu vejo que é como se você. Deixa eu tentar colocar em palavras. Você se esforçasse muito. É como se você se esforçasse muito para provar para uma figura paterna, ou pode ser uma figura materna, mas com essa. É uma pessoa assim, sabe? Aquela. Deixa eu tentar colocar isso em palavras. É como se a figura materna tivesse muito, porque não é gênero, né? A gente tá falando aqui de uma energia, então, mas eu sinto muito isso em pai, é como se o pai sempre esperasse o melhor do filho, né? E nesse caso, se você foi criada por a figura materna, né, pode ser uma mãe, uma avó, enfim. Aqui me fala de uma figura extremamente pé no chão, sabe? É uma figura que sabe gerenciar também a própria família, a própria casa, mas ela sempre espera de você. É como se ela sempre esperasse que você fosse fazer tudo, que você fosse se tornar igual a ela, entende? E não é uma coisa ruim, muito pelo contrário, mas eu vejo você se esforçando demais pela aprovação dessa pessoa, tá? Se for um trabalho, é a mesma coisa, você está se esforçando muito, tá se tornando até exaustivo, né? Pela aprovação de um gestor, um gerente.
trabalho. Imperador. Pode ser que você trabalhe com a família. 7 de paus. A roda da fortuna. Pode ser sim um trabalho em família, tá? E eu entendo aqui que esse trabalho em família, ele é algo muito bom, sabe? Mas é como se fosse você o tempo todo pra tudo. Sabe aquela pessoa bombril? Mil e uma utilidades? Um eu-keep, né? Então, aqui eu vejo um ambiente, assim, extremamente competitivo, tá? Um ambiente extremamente competitivo de trabalho. Precisa de mudanças, vai haver mudanças, mas as mudanças elas precisam partir de você também, tá? Porque não dá para mudar o ambiente e você continuar fazendo a mesma coisa, certo? Eu vejo uma certa dominação, um certo controle. E você tendo que o tempo todo se explicar, você tendo que o tempo todo. É como se cada passo que você desse nesse trabalho exigisse de você que você se explicasse. Então, por exemplo, eu preciso mudar a parte financeira da empresa. Precisa haver um replanejamento aqui. E aí eu preciso explicar por A mais B para uma figura, né? Não há um certo. É como se não houvesse. Qual que é a palavra? Confiança. Tá? Mas isso vai mudar. Área espiritual. Eremita. 4 de ouros. A torre. No espiritual aqui eu vejo uma as de paus no fundo do deck. No espiritual aqui para vocês, na sua trajetória, né, com a espiritualidade, eu vejo vocês extremamente seguros, tá? Vocês estão sendo amparados sim pela espiritualidade, confia. Eles estão tirando pela carta da torre com a carta da roda da fortuna, eles estão modificando o seu trajeto, tá? Algumas mudanças estão sendo feitas para você na parte de carreira. As áreas estão sofrendo essa alteração. Muitas coisas em que você acreditava, é como se você buscasse respostas. Eu não acredito que eu vim aqui para essa terra, né, para essa encarnação, para sofrer desse jeito, para me esforçar desse jeito, para somente pagar boletos, tem algo a mais. Há uma centelha divina aqui se acendendo entre vocês, tá? É como se você começasse a estudar sobre a espiritualidade, estudar sobre energias. Eu vejo um estudo acontecendo aqui pela carta do Eremita, tá? Vejo um estudo, você buscando respostas, muito mais introspectivo dentro de você. Vejo você extremamente amparado pela espiritualidade, tá? Eles tentando se comunicar, mas é como se você tivesse dúvidas. Será que é mesmo? No fundo eu tenho As de paus, 8 de paus, 2 de paus. É uma comunicação que tenta vir até você, uma inspiração. Vem alguma coisa até você, mas você tá o tempo todo se questionando, será que é? Será que é para mim? Nesse momento dessa leitura você está se fazendo essa pergunta. Será que é para mim? Será que a espiritualidade está falando comigo? É para você.
tá? A carta da Torre aqui, ela fala sobre você quebrando muitas convicções, tá? É como se você tivesse rompendo algumas barreiras. Vou dar um exemplo. O karma. O karma, ele existe, lógico, né? Só que tem uma diferença. O karma, ele só acontece por culpa nossa. Isso eu recebi em canalização, sabe? Foi uma coisa que eu entendi. A gente não tá preso no nosso karma. O nosso karma, ele acontece porque a gente faz alguma coisa de errado, enfim, a gente chega lá no plano espiritual e a gente se dá conta de que muitas das coisas que a gente fez aqui impactou a vida de outras pessoas ou impactou a nossa própria vida. A gente se sente culpado e a gente pede para passar por provações. E isso é assim, por culpa nossa, porque a gente quer reparar algo. Só que a gente não precisa sofrer para reparar algo. A gente pode fazer essa reparação fazendo bem para outras pessoas. Então, é um trabalho voluntário, né? Tem infinitas formas de fazer isso. Trabalho voluntário, ajudar outras pessoas. Sua missão de vida pode fazer parte. E aí, ao invés de você ter que sofrer a vida inteira para pagar algo que você se sente culpado e você não lembra nem o porquê, a coisa muda de figura, sabe? Certo? Falei pra caramba. Desculpa, gente. Eu me empolgo. Quando a leitura ela vem mais pro lado espiritual, aí eu não paro. Vamos ver então com o oráculo da lua. 3 cartinhas para Escorpião. Saiu essas 3 cartas para algum signo. Um momento ardente se aproxima. Um clima ardente se aproxima. Lua cheia em Áries. A gente tá na lua nova, né? Espere por mudanças poderosas. Eclipse de lua nova que está acontecendo exatamente hoje, no momento dessa leitura. Nada resultará dessa situação. Lua off de curso. Lua fora de curso. E no fundo, fim de um ciclo difícil se aproxima. A gente saiu a mesma carta, as mesmas cartas para algum signo, eu só não consigo lembrar se foi Leão ou se foi Gêmeos. Mas eu sei que eu gravei ontem, tá? Então é isso. Espere por mudanças poderosas, sim. Carta da Torre. Um momento, um clima, um clima ardente se aproxima, né? Um clima tenso, mas que vai dar muito movimento, porque a lua cheia em Áries é aquela. Vamos fazer? Sabe aquele momento? Vamos fazer? É isso. E a lua fora de curso. Gente, tá em inglês, eu começo a misturar um português aqui. Mas é isso, tá? Espere por mudanças poderosas. Hoje, a partir desse eclipse. E bora pra frente. Certo? Scorpio, é isso que eu tenho para vocês. Muito obrigada pela sua atenção, pela sua presença, né? Pelo seu tempo. Um excelente dia para você. E até o próximo vídeo.